Bom dia, ou boa noite, ou boa tarde, depende da hora que vocês vão assistir ao vídeo. Como prometido, estou gravando a aula inicial sobre transformações lineares, apresentação do conteúdo. Então, se eu tomar dois espaços vetoriais, Uzão e Vzão, né, uma função t ou aplicação é denominada transformação linear de U em V, se eu tomar dois vetores de U, T de U1, U2, o T da soma foi igual à soma dos T para quaisquer dois vetores do domínio. E o T de alfa U é o alfa T de U também para qualquer número real e vetor U de Uzão. Então, o que está dizendo aqui? Que o T da soma é a soma de T, o T de alfa U é alfa T de U. Isso quer dizer que a linearidade fica preservada. Se a linearidade fica preservada, as propriedades do espaço vetorial, as 8 propriedades, 4 da adição e 4 do produto escalar, ficam preservados por meio da transformação. Se os dois espaços forem iguais, a transformação linear tem um nome específico chamado operador linear. Quando a gente ouvir o termo operador linear, nada mais é que uma transformação linear de um espaço vetorial nele mesmo. Em suma, se eu tenho uma transformação de Vzão, que é um espaço vetorial, que tem adição e o produto escalar, em um outro espaço, Wzão, que também é um espaço vetorial, se eu tomar dois vetores do domínio e somar os dois e aplicar t nessa soma, o resultado da imagem é a soma dos t's. E se eu pegar um vetor, multiplicar por alfa e aplicar t nele, o resultado é a mesma coisa se eu pegar o alfa e depois multiplicar pelo t desse vetor. Exemplos: a transformação linear nula, o t de 0 é 0. O operador linear identidade, nesse caso, seria uma transformação de R3 em R3, dada por t de XYZ é o próprio XYZ. A matriz dessa transformação é o operador identidade. Por quê? Na primeira componente tem um x, né? Não tem y, não tem z. Na segunda componente tem o y, então é 0x, 1y, 0z. E a terceira componente tem o z, não tem x, não tem y e um z. Uma transformação linear que leva cada vetor do domínio em um múltiplo no contradomínio. Ou você vai dilatar o vetor, ou vai contrair, ou vai mudar de sentido. Outra transformação, uma de R2 e R3, t de xy é 2x, 0 e x mais y. Notem que o x é uma variável de grau 1, o 0, né, e o x de grau 1 e o y também de grau 1. Quinta, transformação linear que leva um polinômio, né, de grau n num polinômio também, na derivada desse polinômio. Um exemplo seria se eu pego um polinômio de grau 2 em polinômio de grau 2, tal que a hora que eu pego a0, a1x, a2x2, a derivada dele, né, eu levo um polinômio na sua derivada. A derivada nesse daqui de grau 2, a derivada da constante é 0, a derivada de A1x é o próprio A1, e a derivada de A2x2 é 2A2x. Faltou o 2 aqui, né? 2A2x. Então, é um tipo de transformação linear. Cada polinômio na sua derivada. Um contra-exemplo. Se eu tiver t de x, onde x é x quadrado, t de x é x quadrado. Pois temos, se eu tomar dois vetores, somar os dois, né? x1 mais x2, tomo o quadrado de x1 mais x2, é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então fica x1 ao quadrado, mais 2x1, x2, mais x2 ao quadrado. É diferente de t de 1, que é o t de x1,
que é o próprio x1 ao quadrado, e o t de U2, que é o t de x2, que é o x2 ao quadrado. Então, a soma dos t me dá x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. E o t da soma me dá x1 ao quadrado mais 2 vezes x1, x2 mais x2 ao quadrado. Não há esse termo cruzado na soma dos t. Então, é diferente. A gente pode notar que eu tomo o t de 1, que é 1 ao quadrado, é 1. O t de 2, 2 ao quadrado, que é 4. Aí eu faço o t de 1 mais o t de 2. Vou fazer 1 mais 4 é 5. Soma os dois. T de 1 mais 2. T de 1 mais 2 é 3. Aplica a lei na soma. T de 1 mais 2 é T de 3. 3 ao quadrado é 9. Então a gente percebe que 5 é diferente de 9, né? O T da soma é diferente da soma dos T's. Outro exemplo. T de seria um contra-exemplo, né? T de xy é x1 mais x mais 1 e 2y. Então, a hora que eu faço T de 0, T de 0, 0, é o vetor 0 mais 1 e 2 vezes 0, de acordo com a lei. É o x mais 1 e 2 vezes o y. Se o x é 0, 0 mais 1. Se o y é 0, 2 vezes 0. 0 mais 1 é 1, 2 vezes 0 é 0. Me dá o vetor 1 e 0, que é diferente do vetor 0 e 0. Esperava-se, para ser linear, que a função do zero é o próprio zero, e não deu o próprio zero. A consequência, se eu tomar o vetor t de 1 e 1 pela lei x mais 1, é 1 mais 1, 2. 2 vezes o y, 2 vezes 1, 2. Então, vai me dar a imagem 2 e 2. O t de 2 e 3 vai ser 2 mais 1, 3. E o dobro de 3 é 6. Então, fica 3 e 6. Se eu somo, pego esse, t de 1 e 1, mais o t de 2 e 3, o t de 1 e 1 é 2 e 2, e o t de 2 e 3 é 3 e 6. Vai me dar 5 e 8. Agora, se eu somo primeiro os vetores 1 e 1 e 2 e 3, vai ficar 1 mais 2, 3, e 1 mais 3, 4. Então, t da soma é t de 3 e 4, t de 3 e 4 é 3 mais 1, que é 4, e 2 vezes 4. 3 mais 1 é 4, 4 e 8. Notem que o t da soma é diferente da soma dos t. Um dá 5 e 8, outro dá 4 e 8. Propriedades. Sejam dois espaços vetoriais reais e uma transformação linear entre eles, o t de 0 é 0. É fato isso, não é? Porque note que 0 mais 0 é 0. Ou seja, o t de 0 é o t de 0 mais 0. E o t de 0 mais 0, pela linearidade, é o t da soma, é a soma dos t. Então, é t de 0 mais t de 0. O t de 0 é 0. E o t de 0 é 0. E 0 mais 0 é 0. Ou seja, o t de 0 é 0 para todo 0. O t de alfa 0, a segunda condição, é alfa t de 0. Como o t de 0 é 0, senão não é linear, o alfa vezes 0 é 0. Então, o t de 0 é 0, está mostrado então que isso é verdade. O t de menos u é menos t de u, para todo u do domínio. Note que o t de menos u é t de menos 1 vezes u. Chama o menos aqui de menos 1. Pela linearidade, menos 1 sai para fora. Então, fica menos 1 t de u. Menos 1 t de u é menos t de u. Então, t de menos u é menos t de u. E o t da diferença é a diferença dos t's. É fácil provar. É só chamar a diferença de mais o oposto. Então, t de u mais o t de o menos v. Aí, pela t da soma, a soma do t, fica t do primeiro, mais o t do segundo. Pela propriedade 2, o t de menos v é menos t de v. Então, vai ficar t de u menos t de v. Então, t da diferença é a diferença dos t's. Se W é um subespaço usão, então a imagem t de t dada pela transformação é um subespaço vetorial de W. Ou seja, o conjunto de imagem vai ser um subespaço vetorial. Depois a gente pode provar isso, é fácil. A propriedade simples. O t de somatório é o somatório de t. T aplicado a um somatório é o somatório aplicado ao t. Isso é só jogadinha algébrica, né? Se eu pego o t de um somatório, se eu abro esse somatório aqui, seria o A1, o 1, né? Se o I for 1, depois o A2, o 2, se o I for 2, depois o A3, o 3,
etc., até o AN, o N. Então, isso daqui seria a expansão desse termo. Aplica T nisso. Pela linearidade, o T da soma é a soma dos T's. E o T de alfa U é alfa T de U. Então, A1 sai para fora, fica A1 T de U1, A2 T de U2, etc., até o AN T de UN. E isso aqui é uma combinação linear, né? E a gente pode escrever, então, um vetor W igual a 1, W1, A2, W2, etc. A gente mostra, então, que é realmente uma expressão de um dado vetor como combinação linear de outros, ou seja, vai ter um subespaço vetorial ali. Propriedades. Eu tenho dois subespaços vetorial e tomo uma base do domínio. Se é uma base do domínio, significa que esses vetores eu posso escrever o domínio com combinação linear deles de uma única forma. Então, é uma base linearmente independente, eu posso escrever o domínio com combinação linear dele. Ou seja, se eu tomo o 1, seria o V1 aqui, né? O 1 seria sua imagem W1, o 2, W2, etc. Né? Por quê? Porque se esses caras aqui formam uma base do domínio, é porque eu posso pegar essa base e escrever como combinação linear do espaço, para todo Vzinho do Vzão. Eu posso escrever uma combinação linear porque aqui é uma base. Aí, como o T da soma é a soma dos T's, e o T de alfa U é alfa T de U, eu vou ter que o T de V, então, é A1 T de U2, A2 T de U2, etc., até o AN T de UN. E isso daqui é o T de V, que eu posso chamar de W, como A1 W1, A2 W2, etc., até AN WN. Ou seja, se eu tomar uma base e aplicar T nessa base, eu vou encontrar uma única função. Por quê? Porque já que é uma função, todo mundo do domínio tem o seu correspondente no contradomínio, né? E isso tem que valer. Senão, o que vai acontecer? Não vai ser função, né? Tem que ser função. Então, dado uma transformação linear, a gente pode obter, se eu tiver uma base, essa base eu posso achar uma única função que descreve essa condição dada para cada vetor da base a sua respectiva imagem. O núcleo, dados os dois espaços vetoriais e uma transformação entre eles, o núcleo de uma transformação é o subconjunto do domínio dado por, é uma definição aqui. Então, o núcleo, ou kernel em inglês é núcleo, o kernel de T, ou núcleo de T, é alguém do domínio cuja imagem é o zero no contradomínio, né? A imagem é alguém, um vetor V do contradomínio tal que existe um vetor no domínio que onde a sua imagem é ele. Então, o conjunto de imagem é a definição de imagem, é alguém do domínio, né? Tal que existe alguém da imagem, tal que existe alguém do domínio, onde eu aplico T nele, eu obtenho ele próprio, ou seja, a imagem é gerada por vetores do contradomínio que possui algum cara lá no domínio que vai nele. Isso a gente pode provar que também é um subespaço vetorial. Exercício. Verificar se as funções são transformações lineares e obter o seu núcleo, né? A letra A. Eu tomo dois vetores de R2, de R2 em R. A gente vai mostrar se o T da soma é a soma de T. Então, T de x1 y1 é 2x1, 3y1. O T de x2 y2 é 2x2, 3y2. Aí eu somo os dois, vai dar x1 mais x2 e y1 mais y2. Somou os dois, aplica T na soma. Vai ficar o dobro da primeira componente menos o triplo da segunda. E isso é 2x1 menos 3y1
2x1 mais 2x2, né, distribuindo, menos 3y1 menos 3y2. Organizando de tal forma que o índice 1 fica na frente, que é 2x1 menos 3y1, depois mais 2x2 menos 3y2. A gente pode notar que esse parzinho aqui, 2x1 menos 3y1, é a imagem quando for x1 e y1, que é 2x menos 3y. E o 2x2 menos 3y2 é a imagem quando eu aplicar t em x1, x2 e y2. Então, esse é o t de u, esse é o t de v, provou que o t da soma é a soma dos t's. Depois a gente faz a mesma coisa para o produto escalar. O t de alfa u é o t aplicado a alfa x1, alfa y1, ou seja, vai dar alfa x1, alfa y1, que pela lei é 2 vezes a primeira componente menos 3 vezes a segunda. O alfa eu posso colocar na frente, vai ficar alfa de 2x1 menos alfa de 3y1, ou seja, colocando alfa em evidência nessa passagem aqui, o alfa vai ficar alfa 2x1 menos 3y1. E isso é a imagem de xy é 2x menos 3y. A imagem vezes alfa é alfa vezes a imagem. Então, essa transformação vale a segunda condição. Ela é linear porque já estava verificado que a primeira tinha sido verdadeira, né? O núcleo, por definição, é alguém do domínio cuja imagem é zero do contradomínio, ou no caso, o contradomínio é os reais. Então, vou fazer t de xy igual a zero. E pela lei é 2x menos 3y. 2x menos 3y é igual a zero. O x é 3 sobre 2y. O meu núcleo é o 3 sobre 2y é o x, é todo o y. E y é um número real. Então, núcleo, todos os caras com essa cara aqui vai ter como imagem zero. Então, se eu pegar 3 sobre 2, o 2 vezes 3 sobre 2 dá 3. 3 menos o próprio y, né? Menos 3 vai dar zero. Se o y for 1, 3 menos 3 vai dar zero. Esses são todos os caras com essa cara, vai ter imagem zero. E a imagem dessa função é gerada pela própria expressão, né? A expressão aqui numérica, algébrica, desculpa, é 2x menos 3y. A imagem é gerada por 2x menos 3y. 2 vezes x é 2 vezes o número real. 2 vezes o número real é um número real, menos 3 vezes o número real. O número real menos o número real é também um número real. Então, com essa expressão, eu posso gerar qualquer número real. Então, a imagem é os reais. Outro exemplo, t de x, y, z, x menos y e y mais z. Se eu tomo dois vetores do domínio, que é R3, devemos mostrar, então, que o t de x1, y1, z1, mais x2, y2, z2, é a primeira componente mais a primeira, a segunda mais a segunda, a terceira mais a terceira. Aí separa, né, de acordo com os números. Primeiro eu vou fazer x1 mais y1 e z1 mais z2. Aí eu separo, fica só z1. Eu posso escrever como y1 mais z1 mais y2 mais z2, separando por ordem de índice. E o t de x1 menos y1, y1 mais z1, isso é o t de u, aplicado nesse vetor u aqui, né? E o de x2 menos y2, y2 mais z2, esse é o t de v. Então, t da soma, que eu somei os dois vetores, me deu a soma de t. Portanto, o t da soma é a soma de t. Depois falta o t de alfa u, né? Que é o alfa x1, alfa y1, alfa z1. E pela lei vai ser 2 vezes a primeira, não, vai ser a primeira menos a segunda, alfa x1 menos alfa y1, depois o alfa y1 mais o alfa z1. O alfa é fator comum, você propõe evidência e fica então essa lei aqui. O alfa é fator comum, a gente pode pôr em evidência, vai ficar alfa que multiplica x1 menos y1, y1 mais e1. Isso aqui é o que eu chamei de da imagem, né? Da função.
Logo, o T de alfa 1, depois tirou o alfa para fora, a gente verifica que o T de alfa U é alfa T de U, então é linear. O núcleo dela, você vai impor então que o T de XYZ é zero. Então vai ficar x menos y igual a zero e y mais z igual a zero. É resolver esse sistema. Se o x menos y é igual a zero, o x é igual a y. Se o y mais z é igual a zero, o z é igual a menos y. Então o x é y, o z é menos y para todo y. Então o núcleo é gerado pelo vetor. Y e menos y, de acordo com a lei. Né? Esse é o núcleo, porque foi calculado que se eu aplicar t nesse vetor, vai dar zero. Por quê? Y menos y dá zero, e y mais ou menos y também vai dar zero. Dá todo y. A imagem é gerada por essa soma algébrica aqui, x menos y mais z. Eu separo isso um vetor que só tem a letra x, então vai ficar x e zero. Um só tem a letra y, menos y, e outro só tem a letra z, que é 0 e z. Então são três vetores, né? Que eu, tirando a letra vai ficar 1 e 0, tirando a letra vai ficar menos 1 e 1, tirando a letra fica 0 e 1. Ou seja, a imagem é gerada por esses três vetores de R2, 1 e 0, menos 1 e 1, e 0 e 1. Nota que 1 e 0, 0 e 1 é a base canônica de R2. Então, só esses dois já geram o próprio R2. Ou seja, a imagem vai ser o próprio R2. Dada uma transformação linear, temos que o núcleo de uma transformação linear é um subespaço vetorial. É fácil de verificar. É só mostrar que o T de U mais V, o T de U mais T de V, como ele está no núcleo, o T de U é zero, como ele está no núcleo, o T de V é zero, e 0 mais 0 é zero. Então está mostrando que o T desse cara aqui está no núcleo. O T de alfa U é alfa T de U, então é alfa vezes zero que dá o próprio zero. Então é um subespaço vetorial porque a soma vai ser fechada e todo escalar também. A imagem é gerada por esse vetor do contradomínio, tal que existe alguém no domínio cuja imagem é ele. Então, se eu tomar dois vetores que estão na imagem, né, o 1 e o 2 são do domínio, pela transformação linear T de 1, T de 2, isso, a T de 1, o 1 é o V1, T de 1, 2 é o V2, logo esses dois vetores, como foi imposto que é o T desse vetor é zero, então a imagem dele seria V1 mais V2. E depois nós temos o T de alfa U é alfa T de U para todo alfa e U, né? Então está mostrando que a imagem é um subconjunto, é um subespaço vetorial. Uma função ela é injetora, qualquer que seja a função de A em B, ela é injetora se eu tomar dois valores diferentes do domínio, suas imagens também forem diferentes no contradomínio. Então, se eu tenho dois valores distintos no domínio, se eu fizer as imagens deles, as suas imagens também serão distintas para todos os valores diferentes. Ou seja, a contrapositiva dessa coisa é, se a função do A1 for igual à função do A2, então o A1 é igual a 2. Se eu impor que as imagens são iguais, é porque os domínios também serão iguais. Ela é sobrejetora se a imagem for igual ao contradomínio, ou seja, para todo B do contradomínio vai existir um A no domínio cuja imagem desse A é o próprio elemento B. Uma função do conjunto A no B é dita bijetora, injetora e sobrejetora simultaneamente. Uma função é dita bijetora se ela for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Quando é injetora, valores diferentes e imagens diferentes. Sobrejetora se o conjunto de imagem é igual ao contradomínio. Ela é bijetora se ela for as duas ao mesmo tempo. Uma transformação linear injetora se somente C o núcleo for só o zero. Isso a gente pode mostrar. E o teorema do núcleo da imagem é a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem é igual à dimensão do domínio. Então, a dimensão do domínio, o usão, é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem.
não é difícil demonstrar. Uma transformação linear, temos, se eu tenho o domínio gerado por vetores, né? Se eu tenho um domínio e ele é gerado por esses vetores, então a imagem é gerada pela imagem desses vetores. Então a imagem é gerada pelo T de U1, pelo T de U2 e pelo T de UN. Então, se eu tenho um gerador do domínio, eu tenho um gerador da imagem, que são a imagem de cada elemento desse domínio. Uma transformação linear de espaços vetoriais de dimensões iguais, então as informações são equivalentes. Eu tenho uma transformação linear de um espaço nele mesmo, ou seja, um operador linear. Eu tenho uma transformação linear de R3 em R3. Se essa transformação linear for injetora, ela é também sobrejetora. Se essa transformação linear for sobrejetora, ela é também injetora. Se essa transformação linear é injetora e sobrejetora, essa transformação linear é bijetora. A transformação linear transforma a base do domínio numa base do contradomínio. Né? Só aplico a transformação numa base. Se ela for injetora, ela vai ter imagens diferentes, ou seja, eu vou achar a base do conjunto imagem. Isomorfismo é um tipo de função de um espaço nele mesmo que ela seja bijetora essa função. Se a função for bijetora, temos um isomorfismo. E a palavra isomorfismo significa mesma forma, né? O automorfismo é um isomorfismo de um conjunto nele mesmo. Tipo, transformação de R2 em R2 é um automorfismo. Transformação de R3 em R3 é um automorfismo. O que é um isomorfismo? Uma transformação de R3 em um polinômio de grau 2, que é a mesma forma. Eu vou comentar esses outros que definem um isomorfismo, tendo somatório de T, né? Se dois subespaços vetoriais forem de dimensão finita, se eles são isomórficos, então a dimensão do primeiro é igual à dimensão do segundo. Se eu mostrar, então, que eles são isomórficos, como é que eu mostro uma função isomórfica de outra? Eu calculo o núcleo e depois determino a imagem. Se o núcleo e a imagem são calculados, eu sei dizer se ela é injetora ou sobrejetora. Se ela for ambos ao mesmo tempo, ela é bijetora. Então, esse é uma introdução do nosso capítulo 5 para matemática e o capítulo 3 para computação. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Depois eu disponibilizarei esse vídeo na nossa plataforma.